Boa noite, irmãos e irmãs. Nós vamos dar início à continuação da nossa leitura do sábado do livro A Ordem de Deus. Nosso próximo tópico é esse: exclusivo demais. Alguns se opõem a essas coisas, declarando que isso é ser exclusivista. Enfatizamos novamente que esses princípios não são algo que inventamos, mas princípios que a palavra de Deus ensina. As assembleias cristãs locais devem ser exclusivistas quanto ao pecado, e se não souberem com o que uma pessoa possa estar conectada, precisam ser cuidadosas. 1 Coríntios 11, 28 é apresentado para apoiar a ideia de que cada pessoa é individualmente responsável perante o Senhor para se julgar e que não é responsabilidade da Assembleia fazer triagem das pessoas. O versículo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aqueles que têm essa ideia são rápidos em nos dizer que a Assembleia não deve examinar a pessoa, mas que a pessoa deve examinar a si mesma e então ela deve participar da ceia. Ora, se o versículo quisesse dizer isto, haveria um conflito com os princípios que mencionamos acima, que a Assembleia é responsável por julgar o mal em seu meio e que, portanto, ter cuidado com quem está em comunhão. 1 Coríntios 5:12. Como a palavra de Deus não se contradiz, o versículo de 1 Coríntios 11:28 deve estar se referindo a algo que não seja a recepção à mesa do Senhor. Um exame mais atento do contexto do capítulo em que o versículo se encontra nos permite ver que o versículo não está se referindo àqueles que desejam entrar em comunhão à mesa do Senhor, mas àqueles que já estão em comunhão ali. É simplesmente dito que cada um que está em comunhão tem responsabilidade de julgar a si mesmo antes de participar da ceia. Se ele não faz isso, ele come e bebe juízo governamental para si. 1 Coríntios 11, 29. É algo como o comando que os pais dão aos filhos antes de se sentarem para jantar. Eles dizem: certifique-se de lavar as mãos antes de se sentar. Este comando se aplica às crianças da família que participam regularmente das refeições naquela casa. Não se referem aos vizinhos na rua. Os membros da família que vão participar do jantar devem estar limpos quando chegarem à mesa. É o mesmo na Assembleia. Aqueles que estão em comunhão à mesa do Senhor são os exortados a examinar a si mesmo antes de participar da ceia. Os irmãos que estão em comunhão podem ficar à vontade para, se tiver algum pensamento, algum comentário, podem ficar à vontade.
Vou dar continuidade. A responsabilidade do indivíduo. Embora a Assembleia Local tenha uma responsabilidade nesse assunto, aquele que procurar entrar em comunhão com a Assembleia Local também tem. Se ele deseja andar corretamente diante do Senhor, ele irá querer ter cuidado nessa etapa. Mesmo assim, muitos cristãos pensam que eles podem associar-se com o que eles quiserem e não serem afetados por isso. Mas a Bíblia ensina que somos afetados por aqueles com quem nos associamos. E uma pessoa que busca comunhão com uma assembleia de cristãos, da qual ele sabe pouco ou nada a respeito dela, deve ter cuidado. O princípio de que a associação com o mal contamina funciona nos dois sentidos. A Assembleia deve ter cuidado com quem e o que está à sua comunhão, mas o indivíduo que procura estar em comunhão também deve ter cuidado. A Escritura diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5, versículo 22. Isso foi escrito para o indivíduo na casa de Deus em relação à comunhão. A responsabilidade de todo cristão é manter-se puro, porque as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Em vista disso, por que alguém iria a uma assembleia de cristãos onde ele não conhece o que é sustentado ou praticado ali e insistiria em partir o pão com eles, quando isso significa que ele está associado a tudo o que acontece ali? Como ele saberia que não entrou em um grupo de pessoas que mantêm doutrinas blasfemas ou têm práticas condenáveis? Nossa única conclusão é que essa pessoa nunca considerou essas coisas ou simplesmente não acredita que possam ocorrer. Esse cuidado que todo crente deve ter é visto numa figura do Velho Testamento, concernente à adoração de Israel. O Senhor disse: guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher. Deuteronômio 12, versículo 13 ao 14. Esse princípio guiará hoje um cristão que está procurando o local da escolha do Senhor. Os filhos de Israel não deveriam oferecer seus sacrifícios e adoração em qualquer lugar, e os cristãos também não deveriam. Um cristão não apenas não deve ir a qualquer lugar para oferecer sua adoração ao Senhor, ele deve fazê-lo somente no lugar onde Deus quer que ele esteja. Tendo em vista o mal e o abandono da palavra de Deus no testemunho cristão de hoje, e o perigo de ser levado ao erro, uma pessoa não deve ter pressa em oferecer seu sacrifício de louvor em comunhão com uma assembleia de cristãos que ele não sabe nada a respeito. Ele deveria procurar saber um pouco sobre esse grupo de cristãos primeiro, perguntando o que esses cristãos sustentam quanto à doutrina e prática. Se uma pessoa encontrou o lugar ao qual acredita que o Senhor o está levando, então não deve ter pressa de partir o pão com eles. Ele precisa orar sobre isso e esperar no Senhor até que esteja satisfeito de que não está se associando com algo que seja uma desonra ao Senhor. Que o Senhor guie o leitor nessa importante etapa. Tem uma coisa que a gente pode destacar aí é que duas coisas, né, que é destacar. Uma é a questão de que a escolha não é nossa, no sentido de a gente buscar um lugar e achar aquele lugar que mais, vamos dizer assim, a gente se sinta bem e aí, então, decidir ficar ali, né? Então, a escolha passa pelo Senhor. Tudo passa pelo Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o lugar é dele, né? É ele quem escolhe. A gente vê nesse versículo aí, nesses dois versículos de Deuteronômio 12, 13, 14, é bem claro isso aí.
Isso aí foi para o povo de Israel, né? Quando ele fala, guarda-te que não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher. Então, esse é um princípio de Deus que foi, vamos dizer assim, aplicado, foi ensinado, foi falado para o povo de Israel, povo terreno. Então, eles não estavam livres para escolher qualquer lugar para oferecer o holocausto ao Senhor, mas foi determinado um lugar, foi escolhido um lugar pelo Senhor para isso. Isso aí está falando de quando eles se estabeleceram na terra prometida ali, que foi dada a eles, né? Enquanto eles estavam peregrinos, eles estavam com o tabernáculo, que a gente sabe que o tabernáculo é uma tenda móvel, né? Porque eles eram peregrinos ali, peregrinando pelo deserto ali. Então, quando o Senhor mandava andar, eles, né, desmontavam todo aquele tabernáculo, tudo, e eles andavam. Quando parava, eles remontavam tudo de novo para ter ali o tabernáculo do Senhor para a adoração, né, os sacrifícios, os holocaustos, tudo mais. Mas quando eles entraram na terra, aí a gente está vendo isso aí que o Senhor está falando em Deuteronômio 12, 13 e 14. Né? Então, não era para eles escolher qualquer lugar, não. Era o lugar que o Senhor escolheu. A gente sabe que esse lugar foi Jerusalém. Né? Jerusalém foi o lugar escolhido para eles irem e darem, se reunindo para adoração ao Senhor. Primeiro ainda no tabernáculo, depois no templo que foi construído, e ali eles adoravam o Senhor. Então, um princípio, né, que para nós continua, esse princípio de Deus não mudou. Né? Então, o Senhor deixou de tratar com Israel, um povo terreno, onde as coisas eram todas aqui, né, práticas, assim, no sentido de palpáveis, físicas, né, visão, são coisas que a gente, que eram estimulavam mais os nossos sentidos naturais, vamos dizer assim. Isso com o povo de Israel. Aí com a igreja, não. A igreja, a gente sabe que, né, a gente anda por fé, nós somos um povo celestial, né, recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, a igreja, esse lugar, não é um lugar físico, material, um local onde a gente... Não, é um local, é um lugar espiritual, né, que é aquele onde o Senhor, né, ele fala em Mateus 18, 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, né, forem reunidos ao meu nome, ali eu estarei no meio. Então, é Mateus 18, 20. Então, é esse lugar aí. Então, esse lugar agora, até lá com o povo de Israel, era mais fácil, né? Quando o Senhor determinou lá Jerusalém, né? Foi construído o templo, então era muito fácil para todos ali saberem onde era o lugar. Fácil no sentido assim, a fé era menos exigida, vamos dizer assim. A fé era menos exigida, porque você tinha um lugar lá físico, você via, tocava, tinha um sacerdote, tinha um sacrifício, tinha tudo ali, né? Agora, para a igreja, né, onde nós temos as coisas espirituais, e então a fé é muito mais elevada. Esse andar por fé dos cristãos da igreja é muito mais elevado. Não é à toa que é falado em Romanos, é falado acho, em Gálatas e outras epístolas, né? Que nós andamos por fé e não por vista. Então a escolha não passa por uma vontade nossa, não passa por uma percepção nossa do lugar, um sentimento nosso do lugar,
onde é esse lugar? Não passa por nada disso. Passa pelo Senhor Jesus. Ele mostrar e dizer a cada um individualmente, né, que ele vai falar com cada um individualmente, onde é esse lugar. Então, é uma questão, né, de pessoal, né, de cada um com o Senhor Jesus Cristo. Com o Senhor Jesus. Ele fala com cada cristão e mostra, e está mostrando até hoje, para cada cristão, mostra na sua palavra, né? A gente leu aí, acabou de ler em Mateus 18, 20, outros tantos textos vão nos mostrar isso, que existe um lugar onde os cristãos devem estar, e esse lugar é onde o Senhor Jesus se coloca no meio. Então tem esse ponto, né, que não é uma escolha nossa, e tem o outro ponto que tem, quando a gente está nesse lugar, a gente tem que entender que tudo ali é do Senhor, não é nosso, não é do homem, não é da natureza do homem, não é da carne, nada disso. Tudo é do Senhor. E tudo é espiritual. Então, a gente vai estar nesse lugar e vamos estar participando de reuniões, reunião de oração, reunião de ministração da palavra, estudo, leitura da palavra, ou do partimento do pão, uma das reuniões mais, vamos dizer assim, tem um destaque, né? É bem elevado entre nós. Nessas reuniões, nesse momento, é o Senhor quem está dirigindo e guiando tudo através do Espírito Santo, da administração do Espírito Santo. Então, não tem lugar para a carne, não tem lugar para a natureza do homem, não tem lugar para a inteligência do homem, no sentido de coisas nossas. É tudo do Senhor. Então, a mesa, a primeira coisa que a gente tem que entender, a mesa onde a gente parte o pão, esse lugar onde nós vamos estar reunidos, vamos estar em comunhão, e também os irmãos têm que entender que é uma coisa espiritual, não é aquela mesa que está lá no salão, onde a gente bota o pão, viu? Não é aquela mesa. Quando fala de mesa, está se falando de lugar de comunhão entre os irmãos, de lugar de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que é falado que a mesa onde nós vamos estar, né, ela é do Senhor, a mesa do Senhor. Não diz que a mesa é dos irmãos da Assembleia Salvador. Não é. A mesa é dos irmãos tal, ou denominação tal, ou de grupo tal. Não. A mesa é do Senhor. Então, sendo do Senhor, né, a responsabilidade que Ele deu e colocou em nossas mãos, a gente manter e preservar a santidade da mesa, que é o quê? Separação do mal, separação de tudo que é mal, do pecado, da iniquidade. Santidade é separação. Então, por isso, esse rigor, muitas vezes, em receber um irmão, irmã, a comunhão. Porque passa por entender se a pessoa, o irmão, não está associado com nenhum tipo de mal, doutrinal, moral ou eclesiástico. E, por outro lado, né, quando ele fala aí de 1 Coríntios 11, 28, se não me engano, que ele falou, que examine-se cada um a si mesmo, é a outra responsabilidade que nós temos. Se já estamos em comunhão, já estamos partindo pão à mesa com os irmãos, se já estamos assim, né, temos essa responsabilidade de estar examinando a nós mesmos. Cada um examine-se a si mesmo. Né? Então, é uma responsabilidade de cada um. Por que isso? Porque a mesa é santa. Nosso Deus é santo. E é como fala lá em Pedro, né? Sede santos, porque eu sou santo. Pedro fala isso assim, repetindo um texto que está, acho que Levítico, no Antigo Testamento fala sobre isso também, né? Sede santos, porque eu sou santo. É Deus falando para nós. Então, é uma responsabilidade individual de cada um estar julgando a si mesmo. Agora, se não julga, se não faz isso,
né? Como o pessoal de 1 Coríntios, muitos não estavam fazendo, aí o que acontece em 11:29 vem a questão governamental de Deus, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ó, a ação governamental do Senhor, né, para tratar com aqueles que não estão tendo esse discernimento aí do corpo de Cristo, da mesa do Senhor e tudo mais. E aí, no 32, ele fala assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O Senhor faz isso conosco para nos separar do mundo, porque o mundo, né, e todas as suas práticas e todas as suas ações vai estar condenado já. Né? Eles só vão esperar um momento de tudo isso passar pelo fogo, né, do juízo de Deus. Aí ele continua aí nos outros versos: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Aí, deixa eu ver aqui. Ah, não, é no 31 que eu queria destacar. Verso 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, estou falando da questão individual e pessoal de cada um. Olha o que ele fala: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, tem duas coisas aí, né? Nós devemos julgar a nós mesmos. Por quê? Porque se a gente faz isso, a gente não vai ser julgado. O Senhor não vai entrar com sua ação governamental e muitas vezes disciplinar sobre nós, ou mesmo, né, a Assembleia, porque a Assembleia também, o Senhor deu autoridade à Assembleia para, no caso de um pecado que, vamos dizer assim, se manifesta publicamente e compromete o testemunho do Senhor, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque cada um de nós somos representantes do Senhor, né? Estamos aqui neste mundo representando ao Senhor Jesus. Paulo fala em 2 Coríntios, somos embaixadores, né, do Senhor. E aí, se há um pecado ou um mal que é público e manifesto e compromete as coisas do Senhor, a Assembleia, o Senhor Jesus deu autoridade à Assembleia para estar julgando também isso e trazendo, né, a disciplina, a correção, nessa questão também. Então, a responsabilidade nossa, de cada um, individual, né, os que já estão em comunhão, continua tendo uma grande responsabilidade de saber, já que conhece, tem essa luz do Senhor, que está sentando à mesa do Senhor Jesus, que Ele é santo. A gente sabe todo o caráter e tudo o que o nosso Deus é, né, como Ele é perfeito, santo, puro, e nós temos que também manter essa santidade nas nossas vidas, na prática. Né? Então, procurar estar fazendo esse julgamento aí. Mas lembre-se que lá ele fala o quê? Ó, no 28, ele fala como lá no 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Né? Então, ele não está dizendo que não é para comer, não. Ele está dizendo que é mais, você tem que estar fazendo o julgamento de si mesmo. Aí, coma e beba. Porque a gente sabe que lá, e a gente sabe que o Senhor, né, todo aquele que vai ter esse julgamento próprio e tudo mais, e entende, vai ao Senhor, confessa, né, e o Senhor vai estar perdoando, vai estar ajudando, vai estar purificando de toda injustiça, como fala lá em 1 João, acho que é 2, 1 João 2, 3, eu não lembro, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No começo, no começo. Não, então vá no capítulo 1.
lá no final. Olha lá. É 1:9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a primeira coisa também que a gente é uma coisa que não passa por nós mesmos, não, meus irmãos. Quem nos purifica é o Senhor. Agora eu tenho que estar me julgando a mim mesmo e vendo em mim que, pô, eu sou pecador, tenho isso aqui errado, tenho isso aqui que eu falho. Vou ao Senhor e recorro a Ele para que Ele me purifique, me ajude, né? Conserte meus passos, me ajude a andar nessa santidade prática. Não é no nosso esforço próprio, na minha força, porque eu sou bom, eu leio muito, não é disso não, é porque a gente vai ao Senhor e Ele vai nos ajudar. Né? Ele vai nos ajudar. Quer ver? Abre a 1 Pedro, capítulo, deixa eu ver aqui, é capítulo 4. Só vou terminar aqui, viu, irmão, de falar. Estou falando muito aqui, só você. 1 Pedro, capítulo 4. Acho que é 4, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui também. Lá no finalzinho já. Quem que tá? Jefferson, né, Jefferson? Daí? Não, Eric. Eric. Vai, Eric, no finalzinho aí. 4, 1 Pedro. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia que eu já falo. É o 17? 4, não, 5:10, 5:10, desculpa. Eu achei que era 4, 1 Pedro 5:10. Ok, fala aí. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo, ó, o que ele está falando aí, ó, depois de a gente haver padecido um pouco, a gente sabe que a gente padece aqui neste mundo. Todos nós padecemos. Mas ele mesmo, ele quem? O Deus de toda a graça. O nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Quem faz isso? Ele, nosso Deus e Pai. O Deus de toda a graça. Então, meus irmãos, a gente vai a Ele. Por isso que Paulo, né, quando fala para as igrejas, fala de graça e paz, porque essa graça aí é que vai nos ajudar. Quando fala individualmente para um cristão, individualmente, ele fala graça e paz e misericórdia. Para a Assembleia, graça e paz. Um cristão individual, graça, paz e misericórdia. Porque a gente precisa de misericórdia, que a gente apronta e vamos colher daquilo que a gente apronta, né? Daquelas coisas que a gente faz, a gente planta, depois a gente vai colher. Mas a misericórdia do Senhor muitas vezes nos ajuda para a gente não colher, né? Toda aquela colheita daquilo que a gente plantou, porque senão, meu irmão, se não fosse a misericórdia do Senhor, de Deus, a gente já seríamos consumidos. Mas Ele é misericordioso para cada um de nós. Cada um de nós. Então, a graça, ó, Deus de toda a graça, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, voltando lá ao assunto da mesa do Senhor, que foi colocado ali, né? Existe essa responsabilidade de cada um, aqueles que já estão em comunhão, está fazendo esse julgamento, né, próprio de si mesmo, né? E os que estão chegando e pedem para estar à mesa, pedem a comunhão, tem que estar, sim, avaliando e vendo se é o lugar que o Senhor Jesus tem colocado o seu nome ali, tem se colocado no meio ali. E a Assembleia, lógico, vai estar também avaliando e vendo se o irmão não tem nada que impeça de estar sendo recebido a comunhão à mesa do Senhor. Só isso, irmãos. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Quanto tempo, né? Sumiu, Michel.
Pois é, irmão. O trabalho apertou, mas graças a Deus, o Senhor permitiu aqui um tempinho aqui essa noite. E Tô acompanhando seu trabalho. o Wesley fica lá vendo o status do Zap, é ligado, né, Wesley? Eu dou muita risada com você, velho, é muito legal. Obrigado, Deus abençoe. Então, gente, olha o Jefferson com a carinha, já botou a carinha pensando ali, ó. O irmão Wesley falou aí sobre a questão da questão da responsabilidade tanto da Assembleia quanto daquele que pediu também lugar à mesa do Senhor. Isso nos mostra, irmãos, o quanto que cada um tem a sua responsabilidade e todos de muita importância. Porque pode acontecer, por exemplo, de um irmão, uma irmã estar interessado, né, se reunir ao nome do Senhor, e aí, vamos supor, solicita até o lugar à mesa, mas aí joga toda a responsabilidade para aqueles irmãos que estão reunidos. E fica esperando que a ação ou o exercício seja somente da Assembleia, quando, na verdade, é uma atividade que é feita duplamente. Como o irmão Wesley falou, tanto a Assembleia, ela tem que analisar o irmão ou a irmã que solicitou, ter essa responsabilidade de verificar os aspectos, né? Por exemplo, se essa pessoa, ela crê no Evangelho da Graça, se já se purificou de pecados e iniquidades, né? Quer seja moral, doutrinário, eclesiástico, por causa da mesa do Senhor, a qual eles estão reunidos, e não por causa deles próprios, porque não é esse o objetivo quando se tem esse exercício, mas é por causa da mesa do Senhor, o próprio Senhor Jesus, que está ali no meio, né, como diz ali o princípio. Mas é importante que aquele que solicita o lugar à mesa também esteja nesse exercício, nessa responsabilidade de verificar se é aquele lugar onde o Senhor Jesus está. Isso é um exercício de fé. Por isso que não é correto, por exemplo, tantos irmãos da Assembleia ou qualquer outra pessoa falar, vai para lá que o Senhor Jesus está lá. Não é dizendo assim, é um exercício de fé. É a própria pessoa que, ao verificar, inclusive questionar, né, não é problema quando essa pessoa interessada chega, questiona os irmãos, perguntando como foi que chegou a Assembleia aqui, quem começou, quem foi o primeiro de vocês, conta aí a história, veio de onde, qual estado, qual país, e aí chega, aí também tem a questão da internet, né, para poder investigar, poder ver todo o histórico. E se achar alguma contradição, questionar, isso não é problema. Por quê? Isso mostra a preocupação da pessoa que solicitou o lugar à mesa e também ela demonstra a preocupação, né? E isso também acaba sendo percebido pela Assembleia. Então, quando se tem essa atividade feita duplamente, cada um na sua parte, o Senhor Jesus ele é exaltado, porque o Senhor Jesus, nós sabemos, irmãos, que o nosso culto a Deus, ele é inteligente, como fala lá em Romanos 12, né? Vamos dar uma lidinha rapidinho lá. Romanos. É isso aí mesmo. Rogo-vos. Cadê a tela? Não estou vendo a tela. O Meet atualizou aqui, né? Peraí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o nosso culto a Deus, que é o tempo todo, né, diferentemente do culto do Antigo Testamento, em que era um momento próprio, como nós somos pedras vivas do Senhor Jesus, o nosso corpo é habitado pelo Espírito Santo, nosso culto a Deus é o tempo todo. E traz nesse versículo que é um culto racional, ou seja, um culto inteligente. Nós sabemos os fundamentos do porquê que a gente cultua a Deus, nós sabemos a nossa posição, que é em Cristo, sabemos das nossas bênçãos celestiais que temos em Cristo. Então, sabemos de tudo que acerca da piedade, como diz também, né, na epístola a 1 Pedro. Então, é tudo revelado a gente que é interessante para glorificar o Senhor Jesus, e a gente sabe disso. Então, por que eu estou falando dessa questão do culto racional? Porque é inteligente, ou seja,
são coisas que a gente pode saber. Então, se a gente pode saber, o Senhor Jesus quer que a gente descubra essas coisas. Então, isso é um exercício tanto da Assembleia, como também o exercício daquele irmão ou irmã que pede lugar à mesa. Então, nós sabemos que as intenções de nossos corações, os nossos desejos, afeições, só o próprio Senhor Jesus sabe. É uma coisa que eu não posso chegar para nenhum dos irmãos e dizer, você está com esse desejo tal. Da mesma forma, os irmãos não podem dizer isso de mim. Mas o que é de nossa responsabilidade é a gente julgar o exterior daquilo que a gente vê e então, no Senhor Jesus, tomar uma decisão de aceitar em comunhão o irmão à mesa do Senhor ou não. Mas como é que os irmãos também da Assembleia podem ter essa paz no coração, né, diante do Senhor, sobre um pedido? Quando a Assembleia vê que aquele outro também está seguindo na responsabilidade, que ele não ficou parado, apenas pediu e sumiu. Não é isso, irmãos? Então, por exemplo, como é que o irmão vai ser aceito à Assembleia se ele pediu lugar à mesa e aí desapareceu? Não visita, também não fala na internet, também não visita, porque também tem até aquelas coisas, né, irmão? A gente tem um problema, muitas vezes, da gente esperar a ação dos outros sobre a gente. E muitas vezes a gente não pensa da questão da gente fazer ação para os outros. Isso me lembra até um mandamento do Senhor Jesus, né? Amai-vos uns aos outros. A questão de amar é sempre a gente ir amar, e não esperar ser amado. Quem tem que amar é cada um de nós em nossa responsabilidade individual. Então, eu estou falando isso, irmãos, porque é muito importante a gente perceber que a responsabilidade é de todos nós. O autojulgamento é da gente buscar o conhecimento da graça, de buscar a doutrina, de estar inteligente, né, de estar firmes no conhecimento da palavra de Deus. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Então, aqueles que buscam esse conhecimento, os irmãos também percebem. E isso faz com que aí todo o corpo de Cristo, né, ele é edificado quando todos trabalham juntos nessa questão e todos demonstram essa responsabilidade. O Senhor Jesus sai ganhando de todas as formas. Até aqui, obrigado. A irmã foi Val, né? Val e George, não sei se foi o irmão Val, foi George, botou assim, isso quer dizer, isso aí está falando, voltando lá para 1 Coríntios 11, 28, né? Ele pergunta assim, isso quer dizer que do nosso julgamento próprio participaremos ou não da ceia? Então, como a gente destacou lá em 11, 28, o que é que está falando lá? Está falando assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não está dizendo para não comer. Então, não é se julgar para comer ou não. Vou fazer um julgamento aqui, um auto-julgamento, não estou digno, não vou comer. Não é isso. Ele está falando, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, você não vai ver na palavra dizendo para não tomar a ceia. Todos os cristãos são convidados para tomar a ceia, para estar fazendo isso que o Senhor Jesus pediu. Mas, ele está falando aí, examine-se, pois, tem que examinar. Né? Esse exame tem que ser feito. Você fez esse exame? Então, aí, vai, coma deste pão e beba deste cálice. Então, é uma coisa que a palavra está deixando aí bem explícita para nós. E tem outra coisa, né, que é a questão, muitas vezes a gente está falando aqui de receber a comunhão, não receber, porque aí nesse caso, de 1 Coríntios 11, 28, são irmãos que já estão em comunhão. Você Einstein, no comentário ali, deixou bem destacado. São irmãos que estão em comunhão. Esse examine-se, pois, o homem a si mesmo, são irmãos que já estão à mesa do Senhor. Já estão em comunhão. Né? E o que eu queria destacar quando a gente está falando aqui de receber ou não, de ter todo esse cuidado, tanto da parte da Assembleia, como da parte daqueles que estão buscando um lugar,
que o Senhor escolheu, que o Senhor se coloca no meio. Todo esse cuidado, a gente sabe que hoje é por conta da ruína do testemunho da igreja, né? Um testemunho arruinado, testemunho que é dado ao mundo de que a igreja, o corpo de Cristo, está dividido. Esse é o testemunho que a igreja tem dado, e nós temos dado aí para o mundo. Né? Você pode chegar para uma pessoa e dizer: quantas igrejas tem? Qualquer uma pessoa aí na rua vai dizer: tem milhares, tem várias. Quando, na verdade, a gente sabe que a igreja de Deus, né, a noiva de Cristo, é um só. Não é várias. Né? É uma só. Mas o testemunho que nós temos dado para o mundo é outro. É de que existe várias. Que o corpo de Cristo está dividido, e o corpo de Cristo não está dividido. Né? Então, por conta dessa ruína, e aí essa ruína entrou no meio do cristão, né, na casa de Deus, no meio da cristandade, entrou tanto aqueles que são falsos, que não são verdadeiros, entrou uma doutrina, entrou as práticas morais que não são de acordo com a palavra de Deus e outras coisas mais, que agora nós temos que ter esse cuidado ao receber alguém à mesa do Senhor. Não era para ser assim. A pessoa era se converter ao Senhor Jesus Cristo, creu, ela já era para estar no próximo domingo, primeiro domingo depois que ela foi, que ela creu no Senhor Jesus e foi batizada pelos irmãos ali, foi batizada, tal, ela já poder estar participando da mesa do Senhor. Se, né, a Assembleia tivesse mantido o testemunho lá do início, né, de que é um só corpo. Mas não manteve esse testemunho. Né? Falhamos nisso, permitimos que o mal entrasse no meio, os falsos entrassem no meio, que é o joio. Né? A gente sabe que lá pela palavra do Senhor Jesus, do joio e do trigo, né? O Senhor foi e plantou trigo, os homens dormiram, e os homens que deviam estar tomando conta do campo, cuidando do campo que o Senhor Jesus plantou trigo, eles dormem, aí vem o mal, né, o maligno ali, e planta o joio no meio do trigo. Então, foi culpa de quem? É culpa nossa. Nós falhamos nisso aí. E permitimos isso. Então, hoje, é mais, vamos dizer assim, essa questão da entrada e desse lugar está mais rigoroso. Por isso que muitos irmãos falam assim: são fechados, os irmãos são fechados, são exclusivistas. Mas, meus irmãos, é a questão de a gente estar preservando a mesa do Senhor, que é santa, e aquilo que é mais, vamos dizer assim, de maior valor para nós, né, que nós temos de maior valor, que é a pessoa do Senhor Jesus, a honra, né, a dignidade e o bom testemunho dessa pessoa que é o Senhor Jesus. Eu tinha falado sobre que nós somos embaixadores, está lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 4, 2 Coríntios. Não, 4 não, 5. 2 Coríntios 5, 20. 5, 20, Paulo fala assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, né? Como se Deus por nós rogássemos. Então, embaixador, sabe o que é um embaixador? É um representante, né? Então, os países têm seus embaixadores, né? Em outros países. Então, aquele embaixador ali, ele representa o seu país naquele outro país, naquele outro lugar. Então, nós somos embaixadores da parte de Cristo. Né? Então, fica muito, vamos dizer assim, triste, muito indigno,
muito feio mesmo, vamos falar assim, né? Não estou conseguindo outras palavras, mas muito feio mesmo, nós como embaixadores estarmos nos conduzindo de forma vergonhosa com relação ao caráter da pessoa de Cristo, nos conduzindo de forma que não é do caráter da pessoa de Cristo, não é da sua santidade, não é do seu de amor, da sua... Então, que embaixadores, que representantes seríamos nós assim, se agíssemos assim? Né? Então, é uma responsabilidade, a gente tem que estar atento a isso. Ó, todo o tempo nós estamos aqui representando Cristo aqui neste mundo, para que as pessoas possam conhecer esse Deus verdadeiro, esse Senhor, né? E também vir a crer e aceitar Ele, e crer no Senhor Jesus e ser salvo. Então, como que eles vão poder ter essa visão dessa pessoa, se não através de nós agora, que nós que somos embaixadores do Senhor Jesus? Se damos a eles uma visão, uma representação, um testemunho que não condiz com a pessoa do Senhor Jesus, então aí fica uma coisa, né, ruim, feia. E é isso que Satanás tenta fazer, né? Ele não tira a salvação de nenhum crente, mas ele procura, né, vamos dizer assim, tirar a comunhão do cristão com esse Senhor maravilhoso, porque quando nós temos comunhão, nós então aí podemos refletir essa luz, esse amor, essa graça do Senhor Jesus, e ele também quer estragar também esse testemunho, né? Nós, como embaixadores, sermos embaixadores falhos, que representamos mal o nosso Senhor. Ele vai tentar fazer isso, né? Conseguiu aí no meio da igreja, e hoje nós temos esse mau testemunho que é dado para todo mundo aí pela igreja. É um mau testemunho, né? Então, mas o Senhor ainda tem aqueles que são, tem ainda aquele resto, né, de crentes, de cristãos que procuram, né, honrar e dignificar o nome do Senhor Jesus, e não é só no meio dos irmãos, no meio do nome do Senhor Jesus, mas em todos os lugares, meus irmãos. Vai ter esses crentes cristãos que estão aí sendo embaixadores da paz de Cristo e fazendo isso de forma digna, honrosa, glorificando o nome do Senhor, dignificando o nome de Cristo e assim levando, né, a pessoa, essa mensagem dessa pessoa maravilhosa do Senhor Jesus para o mundo também. Tá bom? Só isso. Muito bom, irmão. Irmão Newton tem uma pergunta. Bom, Pois, Leite, você conseguiu entender a pergunta de Newton? Michel, veja aí se ajuda a gente a responder aí, Michel. O irmão pode traçar uma explicação, ele está perguntando, né? O irmão pode traçar uma explicação sobre Romanos 10:9. Romanos 10:9 fala: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, Romanos 10:9 fala isso. E correlacionando com a expressão contida em 1 Coríntios 11:29, que fala, 11:29 fala, porque o que come e bebe indignamente, come
e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Como fica essa situação? Deus deu para entender a pergunta? Bem, irmão, os irmãos depois quiserem também ajudar, eu entendo, né? Estou entendendo que não tem essa correlação aí entre Romanos 10, 9 e 1 Coríntios 29, não. Porque Romanos 10, 9 está falando, né, da salvação e daquilo que a gente professa, né? A nossa fé sendo professada, né? E essa fé é que salva. E é o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo. Né? A gente vai ter pessoas que vão estar professando a fé de forma da boca para fora e não são verdadeiros cristãos. É o que eu estava falando sobre o joio, né? O joio. Por quê? Porque se professar, esse confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer, ele está falando de uma fé verdadeira, que está vindo, né, do Senhor, da pessoa que é nascida de novo, né, que tem um novo nascimento. Então, é uma profissão verdadeira que ele está falando aí. Então, está relacionando com salvação. Já 1 Coríntios 11, 29, ele está falando já de cristãos ali que professam, que fazem tudo isso aí, que estão professando tudo mais, com a igreja de Coríntios, né? Mas que estavam errando na questão ali da ceia do Senhor, e por estarem errando naquela questão, que era, não estavam discernindo o corpo do Senhor, a gente vai ver que em 1 Coríntios 11, se botar lá 1 Coríntios 11, no verso 17, a gente vai ver lá o quê? Paulo falando o quê? 1 Coríntios 11, 17. Isto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, o outro embriaga-se. Agora, o que esses irmãos estavam fazendo? Estavam tomando a ceia do Senhor? Não. Estavam tomando a ceia deles mesmo lá, né? Olha lá como ele fala, porque comendo cada um, porque no 21, né? Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, Ou seja, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo nem tomando a ceia do Senhor. Por isso que Paulo depois vem e corrige, porque eu recebi do Senhor, no verso 23, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Aí ele vai dizer o que é a ceia do Senhor, o que é tomar a ceia do Senhor. Porque eles não estavam tomando, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Porque se eles comiam, bebiam, se embriagavam, não esperavam os outros irmãos, enquanto os outros chegavam, não tinha nem o que comer, nem nada. Como é que está discernindo o corpo de Cristo? Não está discernindo. Não entendeu que o corpo de Cristo, né, é uma comunhão, é um corpo onde os membros estão unidos à cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Não entendeu. E aí é como se a mão não esperasse a outra mão, e o pé quisesse andar, e as pernas quisessem andar para um lado, para a outra perna esquerda para o outro lado. Não estão entendendo, discernindo o corpo de Cristo, que é o que acontece muito hoje também na cristandade e no testemunho cristão que é dado aí. Eles vão, tomam a ceia do Senhor ali, nas suas reuniões e tudo mais, mas não estão discernindo o corpo de Cristo. Por quê? Porque se eles se reúnem e botam uma placa dizendo somos tal coisa, o outro diz, não, nós somos tal coisa, o outro diz, eu sou tal assim, e cada um vai para um lado e faz as coisas de acordo com os seus pensamentos, ou seja, tomando sua própria ceia, sua própria comunhão, sua própria forma de adoração, e não ligado à cabeça que é Cristo, e entendendo pela sua palavra como são as coisas, então não está discernindo também o corpo de Cristo, não está entendendo que o corpo de Cristo é um só. Então, quando ele chega aí no 11:29,
Ele está falando isso, ó, examine-se, porque, ó, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não entendendo, né, essa realidade de que nós somos corpo de Cristo e o corpo do Senhor que foi dado por nós. Ele fez essa obra, né, de dar a sua vida ali, dar o seu corpo ali, morrer numa cruz e tudo mais, para formar essa igreja, né, formar esse corpo aí, e nós aqui, né, que somos membros desse corpo, temos que estar dando esse testemunho aí, desse corpo ligado à cabeça. Então, aí ele está falando de pessoas que a gente entende se está professando o nome de Cristo, são salvos, cristãos, cada um desses aí, salvo. Ah, ué, mas como é que você sabe que é salvo? Não sei, ele está professando, ele está dizendo que é cristão, foi batizado, está tomando a ceia, tudo mais, está lá com esses, com cristão. Né? E quem é que vai dizer que não? Só o Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 19. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Primeira não, segunda, desculpa, irmão. 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Pronto. Aí está falando, examine-se cada um a si mesmo. Porque se eu, né, faço o julgamento próprio, de ninguém vou ser julgado. Mas se eu não tenho esse julgamento próprio para me apartar da iniquidade, né, os irmãos podem olhar assim e dizer, essa pessoa está professando o nome de Cristo, mas não parece estar sendo um cristão, de ser um cristão verdadeiro, porque não se aparta da iniquidade. Tá? E se for uma coisa, um pecado público e que compromete o testemunho do Senhor, compromete a pessoa do Senhor Jesus, pronto, a Assembleia vai poder, então, tirar até mesmo de comunhão, porque não está seguindo conforme, né, um embaixador da parte de Cristo. Uma pessoa que confessa, professa ser cristão. Mas, né, os verdadeiros, só quem conhece é o Senhor. Só Ele conhece. Lembra lá na mesma parábola do joio e do trigo, né, os homens viram que o joio foi plantado ali no meio do trigo, aí falaram assim para o Senhor, deixa que a gente vai lá e vai arrancar o joio. O Senhor diz, não, deixa lá agora crescer, porque se vocês tentarem arrancar o joio, vai arrancar junto o trigo. Por quê, meus irmãos? Porque o joio e o trigo são parecidos demais. Né? Eles não iam conseguir fazer essa distinção de quem era o joio e quem era o trigo. Aí o Senhor disse, não, deixa aí. Agora deixa. Né? Não cabe a nós fazer essa distinção e tentar arrancar, e como, né, foi feito muitas vezes pela igreja, de arrancar, que é até tirando a vida de cristãos verdadeiros por entender, porque estava achando que era joio. E, na verdade, não era joio, era um cristão verdadeiro. Então, que o Senhor disse que não faça isso. Né? Não faça isso. Então, por quê? Porque só o Senhor conhece os que são seus. E hoje, continua essa mesmo princípio aí. Então, Romanos 10 e 9, eu não entendo assim que tem alguma correlação com 1 Coríntios 11, 29, não, irmão. Não sei se algum outro irmão tem alguma coisa aí para complementar, ou tem algum outro entendimento disso aí. Eu vou voltar aqui rapidinho em 1 Coríntios 11, 29. Eu não me lembro qual irmão que eu vi explicando, não sei se foi Luiz, e ele estava falando a respeito dessa palavra condenação, que
pode ter um mau entendimento por conta dessa palavra. Abrindo aqui o versículo, tem algumas versões que falam o seguinte: juízo, porque a gente sabe que Deus ele julga governamentavelmente, né? E se a gente voltar aqui na própria passagem, fala de julgar e não condenar, porque condenação e juízo elas têm significados distintos, né? Que o juízo, a gente pode sofrer o juízo governamental de Deus enquanto estamos aqui. E condenação já é uma sentença. Aí eu não sei se poderia ser mais ou menos essa a dúvida do irmão. Eu não me lembro se foi Luiz ou se foi Mário que estava explicando a respeito dessa passagem. O irmão Nilton colocou aqui a segunda pergunta. Irmão Wesley, não é a correlação de combinação, não. É correlação de efeitos. Vou refazer. É o caso de um irmão que crê em Deus e aceitou Jesus e comete algo indigno e entende que teve discernimento da ceia e prática da ceia. Ele aí perde a salvação, pois no texto de Romanos fala em condenação. Entendeu agora? Crer, aceitar a salvação e condenação. Sim, mas é exatamente isso aí que o Eric explicou, então, né? Porque essa palavra condenação aqui, né, pode levar a esse pensamento aí. E não é. Como você mostrou outros textos, não foi? Que traz o que? Juízo, né, Eric? Isso, vou abrir aqui de novo para você ver. Tradução brasileira, né? Pois aquele que come e bebe, é esse aí? Come e bebe para si juízo, se não discernir o corpo do Senhor. Deu para ajudar aí, Vanilton? O irmão Eric, Jorge Aquino tem uma pergunta também. Opa, pode falar, Wellington. peraí, só um minuto. Só antes da pergunta de Jorge aqui, rapidinho aqui, só lembrar esse ponto aqui de José Nilton que fala e Deus aceitou Jesus e comete algo indigno, entende que teve discernimento da ceia e pratica a ceia, ele aí perde a salvação, pois no texto de Romanos fala em condenação. Só lembrar que ninguém, em hipótese alguma, nenhum salvo perde salvação. Bom, a gente entender bem isso, ficar bem claro, né? Em hipótese alguma, um salvo perde salvação. E se a pessoa que estiver nessa condição aí, numa suposição, ele não for salvo, tiver à mesa ou partindo pão, mas não for salvo, ele também não perde porque ele nunca teve, né? Então não há essa questão de perder salvação.
Muito bom. Então, irmãos, Pode falar, Michel. então, sabendo disso, dessa verdade dessa segurança da salvação, né, que a gente já aborda isso muitas vezes nas reuniões, inclusive teve até perguntas que o Monito já fez em outras reuniões sobre isso, e lembro que já foram respondidas várias vezes, e é bom a gente ficar firme nessa verdade, porque se houver algum versículo que possa parecer que o cristão pode perder sua salvação ou entrar em condenação, já desconfia, porque aquele versículo com certeza vai estar abordando de algum outro aspecto. Como o irmão aí falou, essa é a questão do juízo, é porque Deus ele também age em juízo governamentalmente, mas não é no sentido no sentido judicial. Então, a gente sabendo já dessa verdade, de que nós não perdemos a nossa salvação em Cristo Jesus, então, se houver algum versículo, irmãos, que parecer isso, a gente nem precisa perguntar, né? De novo, trazer esse assunto assim de perder salvação, mas é a gente mesmo instigar para poder ver qual é a perspectiva correta daquele versículo. Porque a palavra de Deus, ela não vai se contradizer, né? Às vezes o problema é em nós mesmos, na questão da interpretação. Mas que nós possamos ficar firmes com essa resposta da salvação pela graça e que não vai nenhum versículo, nenhum pensamento de Deus vai contra isso, não. E aí a gente pode ver a pergunta do irmão Jorge Aquino. Pode ficar à vontade, irmão, para fazer sua pergunta. Boa noite, irmão. Escuta-me bem? Sim. Eu queria, a minha dúvida, na verdade, irmãos, é a respeito, assim, como se faz parte agora da Assembleia. Eu entendo, assim, a preocupação dos irmãos, eu vejo a preocupação, não há dúvida nisso. Também que tem que ter o julgamento, tudo isso que está sendo falado, mas, assim, que eu sempre surge as dúvidas quando os irmãos mais experimentados falam, né, que devido à ruína, que realmente a gente está vendo, não tem dúvida disso, né? Devido à ruína, não dá para a gente fazer diferente. Aí me vem a dúvida, poxa, mas o senhor não sabia que a gente ia cair nessa ruína? Entendeu? Vem essa dúvida. Tem brecha na palavra de Deus? É outra coisa também, que os irmãos, irmão Mário, irmão Luiz, que falam, não dá para a gente fazer como era antes. Mas é outra dúvida que me vem. Mas são os homens que decidem como faz ou o Senhor que decide? Porque, exemplo, tá essa ruína toda aí, mas eu olho lá em Atos, aí eu leio e digo, poxa, o pessoal era cria e era recebido. E a gente não vê na palavra que tinha que esperar. E eu já vi irmão falando, não sei se foi o Luiz ou o Mário, que teve a ocasião que teve irmão que ficou mais de ano esperando. Eu não acho nenhum problema esperar. O que eu fico pensando, porque eu não encontro na palavra, né? Aí vem outra dúvida que os irmãos sempre falam. Tem que estar escrito, tem que estar escrito. E até usa aquela passagem que o Senhor foi levado ao monte, que respondia a Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Então procuro, eu fico nessas dúvidas, que eu não vejo assim que, naquela ocasião, o pessoal pediu seu lugar e aguardava até que os irmãos tivessem orientação para receber. Aí me vem essas dúvidas. A outra dúvida que eu tenho também é que os irmãos usam Neemias, quando fala lá que aguardava que até o sol se pusesse na cabeça dos irmãos tal. Aí
que quando eu vou no início do parágrafo, como o irmão Luiz sempre ensina aqui, que lá no início do parágrafo fala em porteiro, em porta, em muro. Aí eu não entendo assim a relação que tem com a Assembleia, com a igreja, que os irmãos nos ensinam que a doutrina da igreja a gente vai ver no Novo Testamento, aliás, nas epístolas. Aí quando eu vou lá em Coríntios, acho que é 14, que fala de línguas, e tem um versículo, não lembro se é o 20, 23, que apesar de ser língua, nesse versículo ele fala que se todos estiverem reunidos, todas as assembleias estiverem reunidas no mesmo lugar, e todos os irmãos professarem e entrarem em doutos ou incrédulos, aí dá para entender ali que ali não tem porteiro. Aí no outro versículo fala, e se todos estiver profetizando e entrarem em doutos ou incrédulos, ou seja, aí eu faço uma relação, que lá em Neemias está falando em porteiro. Já o apóstolo Paulo fala lá nesse capítulo 14, que se entrar, ou seja, não tem porteiro. Aí eu fico pensando, poxa, eu não entendo essas partes assim, entendeu? Então me surgem essas dúvidas. Não tenho dúvida realmente da queda que está a igreja, né? O testemunho tá essa ruína, mas, sabe, vem essas duvidazinhas, sabe? Porque o irmão sempre nos orienta, né? Está escrito, está escrito, está escrito, tem que estar escrito, né? E eu leio a palavra que até queria que os irmãos me ajudassem nesse ponto, assim, porque eu não vejo, assim, que os irmãos pediam e aguardavam até que o Senhor desse discernimento a eles, entendeu? Então, eu tenho essas dúvidas, porque o apóstolo Paulo fala, quando ele fosse partir, né, que iam penetrar, ou seja, isso é uma coisa que vai acontecer. E o apóstolo Judas fala dos que entraram disfarçadamente, dissimuladamente. O João fala dos infiltrados que eram anticristo, se não falha a memória, ele fala nisso aí. Então, eu não vejo assim os apóstolos dizendo essa orientação de vocês têm que fazer uma seleção para entrar, entendeu? Eu não entendo bem essa questão assim de pedir, esperar, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, sabe? Eu tenho dúvida realmente para entender essa parte. Eu entendo, concordo com o irmão, o que a gente vê hoje, que tem que ter o julgamento, tem que ter muito cuidado com os lobos que querem entrar e também os que de dentro, né? Para não arrastar as ovelhas. Mas eu tenho dúvida nesses pontos, né? Então, se os irmãos puderem falar nesses pontos aí, eu agradeço. Boa noite, irmão Jorge. Realmente, são muitas dúvidas, muitos pontos. E que bom, né? Porque quando nós estamos conhecendo a verdade, é natural a gente ter muitas dúvidas, porque às vezes uma resposta vai nos trazer. De uma resposta, a gente pode ter mais 5 dúvidas, e aí a gente tem 2 respostas que nos levam a ter mais dúvidas, isso é até natural, mas o importante é seguir na paciência, né? É seguir obedecendo ao Senhor naquilo que, pela fé, nós temos a certeza do que é a verdade, sabendo, claro, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E esses pontos da doutrina, do que confere à igreja, com certeza o Senhor Jesus ele vai ensinando a gente aos pouquinhos, tirando nossas dúvidas, né? Tem até um versículo chave que a gente pode até falar rapidinho aqui, isso está em João 7:17. Irmão Henrique, pode compartilhar, irmão? Não acredito que você me chamou de Henrique. Eric, desculpa, irmão Eric. Oh, meu pai. Eu ouvi, viu, Michel? Se alguém quiser fazer... Viu? Desculpa, Eric. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. É o Senhor Jesus falando aí. E é interessante que ele fala assim, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele,
Pela mesma doutrina conhecerás se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Ou seja, o ponto-chave de nós aqui, cristãos ainda nesse mundo, é da gente buscar fazer a vontade de Deus naquilo que a gente já sabe qual é a vontade dele. Isso a gente sabe porque é um conhecimento que a gente sabe que não vem de nossa inteligência, mas por meio do Espírito Santo que vai nos revelando aos poucos a verdade. E quando a gente anda na verdade que a gente já sabe, a gente segue nessa verdade, Deus ele vai nos revelando mais verdades, mais porção, e aí a gente vai crescendo no conhecimento da graça. As dúvidas que o irmão falou aí, irmão Jorge, foram muitas dúvidas, e até pelo horário não vai dar para aprofundar em todas elas, mas o irmão, é bom o irmão estar sempre em oração ao Senhor, levando essas dúvidas, e também, já que o irmão chegou até aqui, é muito bom também, proveitoso, o irmão assistir os conteúdos que os irmãos produzem, inclusive os ministérios escritos, inclusive com o tema que a gente está lendo hoje, que é a ordem de Deus, que vai responder muitas das perguntas que o irmão fez aí, mas é importante também ver tudo com calma e paciência, porque às vezes a gente tem uma dúvida, e é natural, a gente tem uma dúvida de já querer sanar, eu já quero saber, só que as coisas de Deus exigem de nós uma certa paciência e com calma, né, tendo com base na palavra, e os irmãos estão aí também, para ajudar, né? Tanto nas lives aqui, quanto nos livros. Indico ao irmão, se não leu o livro A Ordem de Deus, que possa ler com atenção, com a palavra ao lado, né? Para poder entender melhor os contextos da palavra, porque citam Neemias, que é Antigo Testamento, qual é a referência, tudo isso o Senhor com certeza vai revelar ao irmão, né? Porque tem outro versículo-chave que eu quero falar aqui, que é de 2 Timóteo capítulo 2, que o apóstolo Paulo orienta Timóteo sobre a questão da doutrina. Ele fala, deixa eu ver aqui onde é que está esse versículo. 2 Timóteo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em outras versões, esse maneja aí, bora ver aí como é que diz. Que maneja a palavra, que maneja também, bora ver aqui. Que dispensa com retidão, olha aí. Porque, irmão Jorge, a palavra de Deus, ela, apesar de ser tudo palavra de Deus, o que se difere é a doutrina, né? Por exemplo, a doutrina de Israel com a doutrina da igreja, e também tem a questão, por exemplo, eu não vou aprofundar aqui, senão eu demoraria muito falando, mas a gente tem a questão das epístolas, que é próprio para a igreja, que é principalmente as epístolas ao apóstolo Paulo, que é o nosso direcionamento como igreja aqui na Terra, e tem uma característica de que todas as segundas epístolas se trata da igreja na ruína, que é uma coisa que é diferente da época que foi no início da igreja na Terra. Quando a igreja o Senhor instaurou o início da igreja aqui na Terra, não havia divisões. Todos, quando iam se reunir em assembleia, eles se reuniam ao nome do Senhor Jesus, não havia divisão. Então, só para responder rapidamente o irmão sobre um aspecto que o irmão trouxe, uma dúvida do irmão, naquele tempo, quando alguém queria se reunir ao nome do Senhor naquela época, não demorava muito tempo para estar em comunhão. Por quê? Porque só tinha aquele lugar, só tinha a base daquela doutrina, não havia divisões. Então, uma pessoa ia se reunir com os apóstolos ali em Jerusalém, em Antioquia, como diz lá em Atos, só tinha aquela assembleia. Então, ali era onde estava o Senhor Jesus Cristo. Mas aí, mesmo assim, em Atos, a gente começa a perceber as divisões. Tanto é que o apóstolo Paulo até fala na epístola que muitos abandonaram ele. Né? Em 2 Timóteo, capítulo 4, acredito que fala, é nessa passagem que fala isso. Então, já estava vivendo uma época de muita ruína e divisão. E aí que vem a questão. Sabendo que a mesa do Senhor, ela é santa e que não pode participar, não pode ter a iniquidade ao redor dessa mesa, uma assembleia que é reunida ao nome do Senhor tem que estar vigiando essa mesa. Então não pode
Se souber que tem um pecado, uma iniquidade moral ali presente, não pode estar, precisa ser tirado esse irmão que está nesse pecado grave. Se houver um pecado doutrinário, tem que ser julgado. E hoje em dia, se uma pessoa ela quer estar reunida ao nome do Senhor, quer estar em comunhão à mesa do Senhor, precisa os irmãos dessa assembleia ter todo o cuidado, porque não estamos na mesma época do início da igreja, onde uma pessoa que queria ir a uma assembleia só tinha aquela assembleia. Hoje a gente tem muitos pensamentos humanos no meio nas coisas de Deus, muitos pensamentos graves acerca da doutrina. Então, se uma assembleia hoje agisse da mesma maneira no início, não daria certo. E aí, só para pegar um versículo com base nisso, irmão Jorge, vamos ver 1 Timóteo 5:22, irmão Eric. Eu vou falar até aqui, não vou me estender, não. Ó, aqui é da epístola, tá vendo? Para a igreja, fala assim, ó. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes de pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. A ninguém imponha precipitadamente as mãos. Ou seja, vamos lá. Se tem uma assembleia, chega uma pessoa e fala assim, eu sou cristão também, quero tomar ceia com vocês aqui em nome do Senhor. Você é cristão? Sou. Então bora, venha tomar ceia. Não é assim. Não pode ser assim. A mesa do Senhor tem que ser vigiada. Quem é essa pessoa? O que é que ela crê? Ela crê no Evangelho? Como é a vida dela? Entendeu? O testemunho é muito importante, como essa pessoa está testemunhando a vida de Cristo na vida dela. Eu não posso impor precipitadamente a minha mão em ninguém sem ter essa diligência. Entende? Por exemplo, irmão Jorge, em Atos, por exemplo, o apóstolo Paulo, antes, né, ele como Saulo, ele perseguia cristãos. E aí Deus chegou, fez uma mudança na vida dele, o Senhor Jesus chamou ele para ser um apóstolo dos gentios. O que aconteceu? Ele chegou em Jerusalém para ir na Assembleia, os irmãos desconfiaram dele. Ué, como é que esse rapaz agora que estava matando a gente tá chegando agora querendo comunhão com a gente? Complicado isso aí. Eles não aceitaram o apóstolo Paulo de primeira. Teve que chegar um outro irmão que conhecia esses irmãos da Assembleia de Jerusalém para falar de que o Senhor Jesus estava trabalhando na vida dele, e aí então os irmãos aceitaram o apóstolo Paulo na Assembleia. Isso significa o quê? Diligência da Assembleia, porque eles sabiam que tinham que ter cuidado com quem eles estavam em comunhão. Cadê essa passagem? Algum irmão lembra onde é que está? Eu não lembro. Só sei que tem. Atos 9, capítulo, a partir do verso 26. Aí, irmão Renan, obrigado. Aí, ó, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como num caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então aí, a partir desse 28, verso 28, mostra que a Assembleia decidiu estar em comunhão com o apóstolo Paulo agora, porque teve o testemunho de um outro irmão que conhecia eles, que contou esse testemunho. Ou seja, não valeria o testemunho do próprio Paulo, porque eles desconfiavam de Paulo, então precisavam de uma outra pessoa, um outro testemunho. Ou seja, esses irmãos não passaram precipitadamente a mão na cabeça do apóstolo Paulo, né? Que aí esse sentido de botar a mão é no sentido de estar em comunhão, né? Ter parte em comum com aquela pessoa. Então a gente vê que a gente tinha aqui uma assembleia vigilante, né? Mas essas questões de hoje em dia, irmão Jorge, é por causa da situação que a gente vive, e aí o irmão vai aprofundar mais na leitura e vai ver, principalmente nas segundas epístolas às igrejas, de como ficaria a situação hoje, de como não há nenhuma surpresa para Deus nos dias de hoje, e ele também nos orientando como deve ser o nosso andar e a perspectiva que ele deseja que nós sigamos diante dessa situação da cristandade, né? A cristandade com a Assembleia reunida ao nome do Senhor Jesus, onde o Senhor está. Obrigado, Michel. Se depois puder mandar o link dessas referências que você fez aí.
Agradeço. Claro, é o Eric aí. Eu passo aí, Eric, o link no chat. Ele já está com o site aberto. Tem tanto a leitura no blog, mas também tem um livro, pode ser comprado até fisicamente no site Verdades Vivas, como também pode ser baixado o livro para ler no celular, em aplicativo de leitura. Aí o irmão vê as opções e vê qual é a melhor maneira aí, a depender do gosto, de como o irmão gosta de ler os livros, né? Aí o irmão passou o link do blog, eu passei o site da Verdades Vivas, que tem um link lá também para baixar ou comprar o livro físico. Esse livro é muito bom sobre essa questão da doutrina, né? Principalmente para quem está iniciando assim, um entendimento. Irmãos, se não tiver mais perguntas, como já são 9h48, né? Tá dando nosso horário. A gente pode dar continuidade nesse ponto, né? Carta de recomendação na próxima reunião. Tudo bem? O que os irmãos acham? Pode ser? Sim, já está no horário já. Então, vou tirar a gravação aqui. Você pode dar graças, Michel? Claro, vamos lá.